Nós vamos entrar agora numa fase dessa leitura da Bíblia em ordem cronológica, em que nós vamos ler os Salmos de Davi, onde naquelas partes em que ele estava sendo perseguido, em que se levantavam calúnias, mentiras, enfim, ele estava passando pelo seu deserto. Então, nesses momentos de dor, de sofrimento, em que ele estava angustiado, foi os momentos de maior inspiração e fé que ele teve para escrever os Salmos. Por isso que nós gostamos de ler os Salmos, porque os Salmos são orações feitas para Deus por pessoas que estavam enfrentando lutas, mas acharam no Senhor a sua resposta, né? Foram atendidos. Vamos pedir a direção hoje, Salmos 11, também os 59 e depois vamos para 1 Samuel 21. Voltamos então para a meditação de 1 Samuel. Vamos lá? Senhor Deus de Abraão, de Isaac e Deus de Israel, também podemos dizer o Deus da nossa vida. Meu Pai, que o Senhor fale conosco através dos salmos que o Senhor inspirou Davi a escrever, mesmo em meio às lutas. E quem sabe também essa pessoa que me assiste, né? Ele está enfrentando suas lutas, que o Senhor dê a força, como o Senhor revestiu Davi, revista a nós também para enfrentarmos as nossas. Amém. Então, Salmos 11, no versículo 1, diz: No Senhor confio, como dizeis a minha alma, fugi para a vossa montanha como pássaro. Então, como nós vimos, ele estava fugindo de Saul, e agora ele fala como ele, pássaro, fugindo para a montanha. O comentário diz assim: a segurança do justo. Davi recebeu a sugestão de fugir dos inimigos que o perseguiam. Mas ele rejeitou esse conselho covarde e decidiu se abrigar em Deus, pois sua confiança nele era maior que seus temores. Isso mostra que são nos momentos de angústia, dificuldade e medo que surgem os maus conselhos para desviar a pessoa da fé e empurrá-la para os atalhos que conduzem à solução fácil. Mas o justo não os ouve, ao contrário, mantém sua confiança e por isso alcança a vitória. Confiar não significa ficar de braços cruzados, mas agir a fé na palavra de Deus. Quem confia não foge do problema, mas busca força para vencê-lo. Então, essa deve ser a nossa maior condição. Por isso que quando nós estamos entregando nas mãos de Deus, nós também recebemos da parte de Deus total confiança. Olha o 2. Pois eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda para com elas atirarem as escuras aos retos de coração. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia sua alma. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isto será a porção do seu corpo, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto olha para os retos. E o comentário daqui diz: Deus é justo e ama a justiça. Por isso podemos ter a garantia de que ele nunca agirá injustamente. Sua natureza íntegra o impede de tolerar a injustiça, isto é, a prática da iniquidade. Diante disso, o Eterno busca aqueles que se esforçam para viver segundo a sua palavra. Mesmo que o justo passe por aflições, jamais será desamparado, pois Deus lhe será favorável. Aqui está a recompensa de ser justo. É você ter Deus livrando você no momento da aflição, da angústia, que às vezes a pessoa ela vive na injustiça. E por causa da consciência dela e por ela saber que ela não leva uma vida de santidade, então na hora da oração dela, ela pensa assim: Deus nunca vai me ouvir. Então ela depende da oração dos outros. Mas sabe, viver uma vida de santidade, aqui uma observação, não é você não pecar. Todos nós pecamos, não tem como fugir disso. É a nossa natureza humana. Se não pecarmos pelo falar, vamos pecar pelo olhar, pelo ouvir, pelo coração, enfim. De alguma forma nós vamos estar em pecado, mas
Nós não vamos ficar com uma lupa olhando o que vai pecar, o que não vai pecar, não é isso, porque senão você não vive. Mas quando você está nos pés do Senhor Jesus, quer dizer, sempre está ali buscando a direção de Deus, se arrependendo, como o Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas, quer dizer, você está pedindo sempre perdão, perdoando os outros, então você tem paz. Salmo 59 agora, Davi diz assim: livra-me, meu Deus, dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim. O comentário diz: as tribulações têm o poder de despertar a fé, por isso Davi se põe a orar. Se ele não tivesse enfrentado grandes lutas, tanto nós quanto as demais gerações não seríamos abençoados com tão ricas mensagens. O segredo das vitórias dos homens de Deus do passado é revelado nas Escrituras para que possamos segui-lo. Então, vamos nos colocar na pele de Davi, né? Ele estava fugindo injustamente. A injustiça dói. É uma coisa avassaladora dentro do ser humano. Por isso que Davi, ele recorria a Deus, porque quem mais poderia entender ele, né? Você está enfrentando uma luta, você pode falar com as pessoas, elas podem dar ouvidos a você, mas no que elas podem te ajudar? Mas Deus pode. Ele é um tribunal sempre pronto para atender os que buscam a ele. Olha o 2. Livra-me dos que praticam iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Pois eis que põe ciladas a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, não por transgressão minha ou por pecado meu, ó Senhor. Eles correm e se preparam sem culpa minha, desperta para me ajudares e olha. Tu, pois, ó Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, desperta para visitares todos os gentios, não tenhas misericórdia de nenhum dos pérfidos que praticam iniquidade. Voltam à tarde, dão ganidos como cães e rodeiam a cidade. Eis que eles dão gritos com as suas bocas, espadas estão nos seus lábios, porque dizem eles: quem ouve? Mas tu, Senhor, te rirá deles, zombarás de todos os gentios. Porque é verdade, por exemplo, a pessoa que ela faz o mal aos outros, ela pensa, mas ninguém está vendo, ninguém vai saber que sou eu. Mas ela se engana, porque pode ninguém fisicamente estar vendo, mas Deus, ele está vendo. E não é que Deus vai punir a pessoa, mas são consequências, né? Qual é a lei da semeadura? Você planta e você colhe. Então, se eu plantar o ódio, naturalmente eu vou colher o ódio um dia na minha vida. Se eu planto a mentira, eu tive uma vida inteira plantada na mentira, eu vou colher a mentira. Então, infelizmente, essa é a realidade que às vezes a pessoa não quer passar por ela, mas ela viveu a vida inteira fazendo as coisas erradas. Aí ele diz assim, no 9, por causa da sua força eu te guardarei, pois Deus é a minha alta defesa. O Deus da minha misericórdia virá ao meu encontro. Deus me fará ver o meu desejo sobre os meus inimigos. Não os mate, para que o meu povo não se esqueça. Espalha-os pelo teu poder e abate-os, ó Senhor, nosso escudo. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Então, quando nós estamos na fé, Deus se torna para nós esse escudo protetor. Então, quem poderá passar por esse escudo? Se passar por ele, tem que passar primeiro por Deus. Então, quem está por trás desse escudo está protegido, né? No 13 agora, né? Consome-os na tua indignação, consome-os para que não existam e para que saibam que Deus reina em Jacó até os fins da terra, e tornem a vir à tarde, denganidos como cães, e cerquem a cidade. Vaguem para cima e para baixo por mantimento, e passem a noite sem se saciarem. Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, ó fortaleza minha, cantarei salmos, porque Deus é a minha defesa e o Deus da minha misericórdia. Sabe o que eu acho mais forte aqui? É que ele começa dizendo, livra-me. Ele mostra que está angustiado, que ele mostra que está sofrendo problemas, mas ele termina os salmos sempre exaltando o poder de Deus
sempre tendo confiança em Deus, sempre mantendo uma paz, uma serenidade, mesmo em meio às dificuldades. O comentário final diz: Deus é nosso alto refúgio. Quem em meio às tribulações, de problemas, consegue louvar a Deus com alegria no coração? Somente aqueles que possuem uma fé sólida na palavra dele e creem que nenhuma tribulação ou dificuldade dura para sempre. Davi estava sendo perseguido ferozmente por Saul, mas em vez de se desesperar, declarava a sua certeza de que o Senhor jamais lhe seria infiel. Então voltamos agora a ler 1 Samuel, no capítulo 21, vamos dar sequência agora ao que vinha acontecendo com Davi, né? Então, no versículo 1 diz: Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque, e Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e disse-lhe: Por que vens só, e ninguém contigo? E disse Davi ao sacerdote Aimeleque: O rei me encomendou um negócio e me disse: Ninguém saiba desse negócio pelo qual eu te enviei, e o qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens à mão, dá-me 5 pães na minha mão, ou o que se achar. E respondendo o sacerdote a Davi, disse: Não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. O comentário do bispo do 4 diz: Embora o pão sagrado fosse exclusivo dos sacerdotes, como está em Levíticos 24:9, Aimeleque procedeu sabiamente ao entregá-lo a Davi, a fim de que este o oferecesse aos soldados que estavam famintos. O Senhor Jesus citou esse episódio quando os fariseus o afrontaram ao verem que os discípulos colhiam espigas para comer em um sábado. Está lá em Mateus 12, do 3 ao 4. O Messias quis mostrar que, se Deus não havia punido Davi, nem os soldados por terem comido os pães da proposição, por que condenaria os seus discípulos por terem colhido espigas no sábado? Quando a pessoa se torna religiosa, ela passa a ter atitudes condenatórias como os sacerdotes da época do Senhor Jesus. Ninguém pode julgar a fé e as atitudes de quem quer que seja, mas cada um deve examinar e cuidar de si mesmo. Então, olha o problema da religiosidade, né? Os discípulos estavam tão somente colhendo espigas porque tinham fome, mas aqueles homens religiosos andavam atrás dos discípulos e de Jesus, não na finalidade de ouvir uma palavra, mas na finalidade de criticar Jesus, de colocar, de desmascarar o Senhor Jesus. Mas esse é o problema da religião. A religião se torna cega e a consciência do religioso, ela fica cauterizada. Então a pessoa não percebe que as suas atitudes são condenáveis. Agora o 5. E respondeu Davi ao sacerdote e lhe disse: As mulheres, na verdade, se nos vedaram desde ontem e anteontem, quando eu saí. Os vasos dos moços eram santos, e de algum modo é pão comum, sendo que hoje santifica-se outro no vaso. Então o sacerdote lhe deu o pão sagrado, porquanto não havia ali outro pão senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, para se pôr ali pão quente no dia em que aquele se tirasse. Então, eram 12 pães que eram colocados dentro do tabernáculo, representando as 12 tribos. Então, o sacerdote tinha responsabilidade sobre as tribos. Então, representava que Deus iria saciá-los. Então, ele pegou desses pães, que já seriam trocados, e deu a Davi e aos soldados, porque iria ser reposto. Então não era um pão comum, era um pão consagrado. Mas Deus não viu mal, realmente não poderia ninguém comer dele, mas o Senhor Jesus aprovou, então já está aprovado. No 7, estava porém ali naquele dia um dos criados de Saul, detido perante o Senhor, e era seu nome Doeg, Edomeu, o mais poderoso dos pastores de Saul. Esse homem aqui ele vai dar problema mais tarde. Sabe aquele tipo de pessoa que mesmo vendo a injustiça, mesmo vendo que está errado o que ele está fazendo, mas ele não quer perder o posto, o nome, a aparência, o título? Assim é Doeg. No 8. E disse Davi a Aimeleque: Não tens aqui à mão lança ou espada alguma?
porque não trouxe a mão nem a minha espada, nem as minhas armas, porque o negócio do rei era apressado. E disse o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, a quem tu feriste no vale do Carvalho, eis que está aqui, envolta num pano de trás do éfode. Se tu a queres tomar, toma, porque nenhuma outra há aqui, senão aquela. E disse Davi: não há outra semelhante, dama. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava desde nas danças, dizendo: Saul feriu aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gade. Por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas de entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: eis que bem vedes que esse homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam-me a mim doidos, para que trouxesse a este, para que fizeste doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? A fama de Davi era muito grande, ele era conhecido como um grande guerreiro, né? Mas agora ele está fugido, foragido, né? Porque Saul estava o perseguindo. Mas, infelizmente, ou felizmente, melhor dizendo, essas lutas todas que Davi enfrentou serviu como base para que ele pudesse se tornar o rei que ele se tornou, um dos melhores reis, por acaso. Então, aproveite, né? Faça do limão uma limonada. Não é fácil, eu sei que não é fácil quando nós falamos isso. Talvez você está enfrentando um problema tão grande que a sua vontade, a única vontade que você tem é desaparecer. Mas nessa hora, quando você busca na fé um auxílio, então você vai entender e vai aprender a fazer do limão uma limonada. Você vai tirar proveito dessa situação para o seu benefício. E amanhã, tudo que você está enfrentando hoje vai servir como testemunho. E uma coisa você pode ter certeza: o seu testemunho vai fortalecer outras pessoas, vai ganhar outras almas para Jesus, e você mesmo vai ser e vai sair dessa tempestade, desse deserto, muito mais forte, uma pessoa muito mais madura. Você crê? Então siga em frente, não olhe mais atrás. Que Deus continue abençoando e iluminando a você, toda a sua casa. Põe nos comentários o que Deus falou com você, dê o seu gosto, tá bom? E fique bem.